Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a fatorizar um polinômio do segundo grau. É dado um polinômio p de x, um polinômio qualquer do segundo grau. Esse polinômio p de x, pessoal, está na fórmula geral. P de x é igual a ax elevado a 2, em que a é o coeficiente do termo de grau 2, mais bx, em que b também é o coeficiente de termo de grau 1, mais c, que é o nosso termo independente. Então, pessoal, para fatorizar um polinômio do segundo grau, o primeiro passo é calcular os zeros do polinômio, caso existirem, ou seja, as raízes desse polinômio que queremos fatorizar. E depois de calcular os zeros do polinômio ou as raízes desse polinômio, vamos escrever o nosso polinômio p de x na forma de produto, que é nessa forma aqui, que é a forma fatorizada do nosso polinômio p de x, neste caso p de x, em que vai ficar o que? P de x é igual a... Reparem, pessoal, que esse A aqui é o nosso coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, termo de grau 2, pessoal. Vai ficar sempre o coeficiente de termo de grau 2, que neste caso, nesse polinômio π de x, é o nosso A, que é o coeficiente de termo de maior grau, vezes o que? X menos alfa 1, em que alfa 1 é um dos zeros do nosso polinômio p de x, ou seja, um das raízes do nosso polinômio, tudo vezes o que? X menos o segundo zero, que é alfa de 2, ou seja, um das raízes do nosso polinômio p de x, onde alfa 1 e alfa 2 são os zeros do polinômio p de x, e a é o coeficiente do termo de maior grau, pessoal. Essa fórmula aqui, pessoal, temos que utilizar sempre a fórmula que é aplicada para podermos fatorizar o nosso polinômio do segundo grau, em que A é o coeficiente do termo de maior grau e, neste caso, sendo que estamos a fatorizar um polinômio do segundo grau, sempre vai ficar A, sempre vai ser o coeficiente do termo do grau 2, do termo do grau 2. Alfa 1 e alfa 2 são as raízes do nosso polinômio. Vamos calcular, ou seja, vamos fatorizar esse polinômio aqui, a de x, assim vamos compreender melhor. Primeiro passo, pessoal, primeiro passo a aplicar para podermos fatorizar o nosso polinômio, já sabemos que devemos calcular os zeros do polinômio. Neste caso, vamos calcular os zeros do nosso polinômio a de x. Aqui temos um polinômio do segundo grau. Já sabemos que vamos pela regra fórmula resolvente para podermos calcular os zeros, ou seja, as raízes do nosso polinômio. Então, aplicando a fórmula resolvente para podermos obter as raízes do nosso polinômio A, já sabemos que a fórmula resolvente é o que? É x é igual a menos coeficiente b mais ou menos raiz quadrado de o que? De b ao quadrado menos o que? E 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Tudo a dividir por 2 vezes o coeficiente a. Agora vamos tirar os valores dos nossos coeficientes desse polinômio aqui, do nosso polinômio a de x. Primeiro, reparem, pessoal, a partir
da fórmula geral de um polinômio do segundo grau, reparem que o coeficiente A é o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, do termo de grau 2. Aqui, o termo de grau 2 é esse aqui. Então, e o coeficiente A é 2, pessoal. Reparem que o coeficiente A, neste caso, é 2. A é igual a 2, o coeficiente A é igual a 2. E o coeficiente B, pessoal, o coeficiente B é o coeficiente do termo de grau 1. Reparem que aqui temos mais B, o coeficiente B, que é Bx. Aqui, em vez de ter mais, temos menos. Isso significa que é mais menos 5, que é o coeficiente do coeficiente B, menos 5x. Aqui, o coeficiente B, pessoal, é menos 5, não 5. Aqui, esse sinal negativo é de 5, é menos 5. Então, o coeficiente B é menos 5. E o coeficiente C, que é o coeficiente, que é o termo independente, o termo de grau 0, neste caso C, reparem que C é menos, também menos 12. Aqui na fórmula geral é mais C, o coeficiente C. Aqui temos menos, isso significa que é mais menos 12. Então, menos 12 é o nosso coeficiente C. Então, depois de tirar os valores dos nossos coeficientes, agora vamos substituir na fórmula resolvente para podermos obter os valores dos zeros, ou seja, das raízes do nosso polinômio a de x. Então, vai ficar equivalente ao que? A x é igual ao que? Menos da fórmula resolvente, menos 5, pessoal. O coeficiente B é menos 5 aqui, então vai ficar menos da fórmula, menos 5, mais ou menos raiz quadrado de o quê? Aqui temos B ao quadrado, então vai ficar menos 5, que é o valor do nosso B ao quadrado, menos 4, vezes o quê? Vezes 4, vezes A, o coeficiente A, que é 2, vezes 2, vezes C, que é o coeficiente C, que é igual a menos 12. Tudo a dividir por o que? 2 vezes o coeficiente A, que é igual a 2. 2 vezes 2, que vai ficar equivalente a x. Aqui, menos com menos dá mais, vai ficar 5, mais ou menos raiz quadrada de o quê? Aqui, menos 5 ao quadrado dá 25, menos, aqui, 4 vezes 2 dá, ou seja, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes menos 12 dá mais 96, vai ficar mais 96. Tudo a dividir por o que? Aqui 2 vezes 2 dá 4. Que equivalente, aqui vai ficar x, 5 mais ou menos, aqui vai 25 mais 96 dá 121, tudo a dividir por 4. Que equivalente, aqui vai ficar x é igual, aqui vai ficar 5, mais ou menos, aqui raiz de quadrado de 121 é igual a 11, que é sobre 4, que vai ficar equivalente, vamos ter o que? Aqui vai ficar o que? Vai ficar x1, vai ficar x1 é igual a 5 mais 11 sobre 4, e x2 é igual a
5 menos 11 sobre 4, que vai ficar equivalente ao que? x1 é igual ao que? Aqui 5 mais 11 dá 16, e 16 é dividir por 4 dá 4. Ou x2, que aqui vai ficar 5 menos 11 dá menos 6, vai ficar menos 6 sobre 4. Que é equivalente, que é igual, pessoal, aqui podemos simplificar dividindo por 2 e aqui também dividindo por 2. Vai ficar menos, aqui 6 a dividir por 2 dá 3. E aqui 4 a dividir por 2 dá 2. Já temos, pessoal, as raízes do nosso polinômio a de x, que é 4 e menos 3,5. Então, agora, pessoal, tendo as raízes do nosso polinômio a de x, agora vamos fatorizar o nosso polinômio a de x recorrendo essa fórmula aqui, pessoal. Então, vai ficar o que? A de x, o polinômio a de x, que é igual ao que? 2x ao quadrado menos 5x menos 12, que é igual, na forma fatorizado, que é igual a o nosso A, pessoal, de acordo com a fórmula geral de um polinômio do segundo grau, é o termo ou seja, é o coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, A, que é o coeficiente do termo de maior grau, neste caso é 2. Esse coeficiente aqui é o coeficiente de termo de maior grau, que é o termo de grau 2. Aqui, 2 é o coeficiente de termo de maior grau. Reparem que aqui, de acordo com essas fórmulas aqui, o nosso A é esse aqui, o coeficiente do termo de maior grau. Então, vai ficar o que? 2 vezes o que? 2, que é o coeficiente do termo de maior grau, vezes x menos a raiz alfa, que vai ficar a alfa 1, que é a mesma coisa que x1, que é a raiz do nosso polinômio a de x, menos, aqui vai ficar 4, que é dos zeros do nosso polinômio, 4 vezes aqui x menos, aqui, pessoal, menos, aqui vai ficar menos, aqui sendo que temos menos o que, pessoal? Menos 3 sobre 2, esse menos aqui com esse menos aqui vai ficar, ou seja, com esse menos aqui da fórmula, vai ficar positivo, vai ficar mais, ou seja, pessoal, repetindo de novo, pessoal, esse menos da raiz x2, esse menos aqui com o menos da fórmula vai ficar positivo, vai ficar mais. Aqui vai ficar mais 3 sobre 2. Aqui já temos, pessoal, o polinômio a de x na forma fatorizado, que é esse aqui, na forma de produto. Segundo exemplo, vamos fatorizar esse polinômio b de x, que é um polinômio x ao quadrado menos 4x. Pessoal, reparem que aqui não é um polinômio completo, ou seja, está a faltar um termo, que neste caso é o termo independente. Também reparem, pessoal, que aqui não é preciso recorrer à fórmula resolvente para poder obter valor das raízes
aqui podemos fatorizar, sendo que cada termo aqui, reparem que cada termo está a depender-se de x. Aqui é só colocar x em evidência e aplicar o método de lei de anulamento de produto. Então, aqui temos o que? Vai ficar x, sendo que x ao quadrado menos 4x é igual a zero, que é equivalente ao que? Colocando x em evidência, reparem aqui, pessoal, que x está a depender-se, ou seja, esse termo aqui está a depender-se de x e esse também está a depender-se de x. Aqui vai ficar o quê? Colocando x em evidência, vai ficar x vezes x, aqui vai ficar um x menos 4, igual a zero. Reparem, pessoal, que aqui já temos o quê? Aqui podemos aplicar o método de lei de anulamento de produto para podermos obter valor, ou seja, os zeros do nosso polinômio. Sabendo que o que? Se temos um A vezes um B é igual a zero se, somente se, o que? A for igual a zero ou B for igual a zero. Lei de anulamento de produto, pessoal. Então, vai ficar o que? Equivalente ao que? Então, para que essa expressão seja igual a zero, se somente se x for igual a zero ou esse aqui também, que eu, por exemplo, neste caso, o nosso B, x é o nosso A e esse aqui, essa expressão aqui, x menos 4, é o nosso B. Então, x menos 4 ou x menos 4 é igual a zero. Então, vai ficar equivalente ao que? X é igual a zero ou x é igual aqui, mandando 4 para o segundo membro, vai ficar x é igual a 4. Pessoal, já temos os zeros do nosso polinômio b de x, que é 0 e 4. Então, colocando o nosso polinômio na forma fatorizada, recorrendo essa fórmula aqui, vai ficar o quê? B de x, o polinômio b de x, que é igual ao quê? X ao quadrado menos 4x, vai ficar igual na forma fatorizado, é igual a coeficiente primeiro, vamos colocar, pessoal, o coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, pessoal, o nosso coeficiente de termo de maior grau aqui não está, sendo que não é colocado sempre, já falei, pessoal, que quando não está o coeficiente é porque o coeficiente é o número 1. Aqui não está nenhum coeficiente, sendo que não está é o coeficiente 1, sendo que o 1 é um elemento, não, é invisível na multiplicação. Então, aqui o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é termo de 2, grau 2, é 1, sendo 1 é invisível na multiplicação, é o elemento neutro na multiplicação, aqui, sendo que A está a multiplicar pela expressão x menos alfa 1 e x menos alfa 2, então não vamos colocar 1, sendo que é um elemento neutro, aqui não vai fazer efeito. Sempre que é 1, não é preciso colocar, pessoal. Sendo que o coeficiente do termo de maior grau é 1, então, sendo que é invisível, ou seja, elemento neutro na multiplicação, aqui é produto, não vamos colocar, vai ficar, e abrindo parênteses, vai ficar x, o que é x, menos o que é o alfa 1, que neste caso é a primeira raiz, que é 0, vai ficar menos 0 vezes x menos a segunda raiz, que neste caso é 4, que vai ficar igual aqui, pessoal, x menos 0 é igual a x, vai ficar x vezes o que? X menos 4, x menos 4.
vai ficar x menos 4. Já temos o nosso polinômio b de x na forma fatorizado, na forma de produto, pessoal. Exemplo 3, vamos fatorizar o polinômio c de x, que é um polinômio 3x² menos 5. Pessoal, reparem que aqui, esse polinômio aqui não é um polinômio completo. Ou seja, está a faltar o termo de grau 1. No caso anterior, o termo que estava em falta era o termo de grau 0, ou seja, o termo independente. Neste caso, é o termo de grau 1. Podemos ir pela fórmula resolvente ou não também, pessoal, para podermos obter os valores das raízes. Neste caso, vou aplicar o quê? Vou mandar o 5 para o primeiro, ou seja, para o segundo membro, e depois aplicar e dividir por 3 ambos os membros, e depois vou aplicar a propriedade de raiz para poder obter, assim vou obter os valores das raízes. Então vai ficar o quê? X, o polinômio c de x, que é 3x ao quadrado menos 5 é igual a 0, que é equivalente. Pessoal, vou mandar 5, termo independente, para o segundo membro, vai ficar 3x ao quadrado é igual aqui, sendo que é negativo, passar a ser positivo no segundo membro, vai ficar 5, que é equivalente. Agora vou anular esse 3 aqui, vou dividir ambos os membros por 3, ou seja, 3 sendo que está a multiplicar por x ao quadrado, passará a dividir-se por 5, vai ficar x ao quadrado é igual a 5 sobre 3, que é equivalente. Agora vou anular a potência, ou seja, o expoente 2, vai ficar x é igual, aqui vai ficar mais ou menos raiz quadrado de 5 sobre 3. Ok, pessoal? Para anular expoente 2, vou aplicar a propriedade de raiz, vou fazer raiz desse membro aqui e raiz também desse membro aqui, mais ou menos raiz vai ficar mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Aqui, pessoal, já temos o nosso, ou seja, valor das raízes. Aqui temos o que? x1, que é a mesma que α1, é igual a mais raiz de 5 sobre 3, e x2 que é igual a menos raiz de 5 sobre 3. Já temos x1 e x2, que é a mesma coisa que α1 e α2. Então, colocando o nosso polinômio c de x na forma fatorizado, que é 3x ao quadrado menos o que é 5, é igual, pessoal, de acordo com a forma geral da fatorização de um polinômio do segundo grau, é o que? É o coeficiente do termo de maior grau, que nesse caso é o nosso a. Nesse caso, de acordo com o polinômio c de x, o coeficiente de termo de maior grau é 3, pessoal. Então, vai ficar 3 vezes 3, que é o nosso a, vezes x menos α1, que é a mesma coisa que x1, em que α1 é raiz quadrado, vai ficar menos raiz quadrado de 5 sobre 3, vezes o que? Vezes x, o que é? Pessoal, aqui menos com esse menos aqui de raiz quadrada de 5 sobre 3 vai dar mais, menos com menos, esse menos da fórmula, com esse aqui vai ficar mais, vai ficar positivo, vai ficar mais raiz quadrada de 5 sobre 3. Já temos o nosso polinômio c de x na forma fatorizado, pessoal, que é esse aqui.
Pessoal, depois de aprendermos a fatorizar polinômios de grau 2, nessa aula vamos aprender a fatorizar polinômios de grau superior a 2. O raciocínio é idêntico na fatorização de polinômios de grau 2, pessoal. Só vai diferenciar no números de raízes. Sabemos que um polinômio de grau 2 tem duas raízes e um polinômio de grau 3 tem três raízes, de grau 4 tem 4 raízes e assim sucessivamente. Já quando temos polinômios de grau superior a 2, isto quer dizer que temos mais de que 2 raízes. Então, essa fórmula aqui é a fórmula geral quando temos polinômios de grau superior a 2, que é idêntico ao do polinômio de grau 2. Reparem que até aqui é quando é um polinômio de grau 2 e até aqui é um polinômio de grau 3. Depois vem, quando temos um polinômio de grau 4, vem x menos alfa 4, porque um polinômio de grau 4 tem 4 raízes, assim sucessivamente. Neste caso aqui temos um polinômio de grau n. Vem o que? Primeiro vem, por exemplo, se temos um polinômio de grau 2, vem até aqui. O termo de grau, ou seja, o coeficiente do termo de maior grau, vezes x menos alfa 1, que é raiz 1, vezes x menos alfa 2, que é raiz 2. Se caso é um polinômio de grau 2, vem até aqui. Mas se é um polinômio de grau 3, vem aqui, que é o coeficiente do termo de maior grau, vezes x menos alfa 1, vezes x menos alfa 2, vezes x menos alfa 3. Isso se é no caso de um polinômio de grau 3. E de grau 4 vem assim sucessivamente. Onde alfa 1, alfa 2, alfa 3 e até alfa n são zeros ou raízes do polinômio p de x. E já sabemos que esse a aqui é o coeficiente do termo de maior grau. Pessoal, quando temos polinômios de grau superior a 2, há diferença. Porque há casos que, por exemplo, não é preciso ter informação para que podemos fatorizar um dado polinômio. Ou seja, por exemplo, não podemos... há casos que não é preciso saber um dos raízes ou um dos zeros, ou qualquer informação sobre o polinômio para poder fatorizar esse polinômio. Mas há casos que devemos saber obrigatório um dos graus, ou seja, um dos zeros, para podermos fatorizar esse polinômio. Fatorização de polinômio de grau superior ao segundo grau, de grau superior ao segundo, conhecendo um dos seus zeros, pessoal. Temos que conhecer um dos seus zeros, ou também há que ter qualquer informação sobre o polinômio. Para um polinômio de grau 4, teríamos que conhecer dois zeros ou duas raízes. Para um de grau 5, devemos conhecer 3 zeros, assim sucessivamente. Mas também podemos saber outras informações. Aqui temos um exemplo de um polinômio de x, que é 10x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Reparem que esse polinômio aqui é um polinômio de grau 3, pessoal. Nesse caso aqui, não é preciso saber um dos zeros para podermos fatorizar esse polinômio aqui. Pessoal, reparem que aqui podemos fazer artifícios para poder transformar esse polinômio aqui no produto de um polinômio do segundo grau.
Sendo que o quê? Reparem, pessoal, que cada termo aqui está a depender-se de x. Então, cada termo tem fator em comum, que neste caso é x, que é o fator em comum. Então, o que é que vamos fazer? Vamos colocar x, que é o fator em comum, em evidência. Assim, vamos ficar com o produto de x com um polinômio do segundo grau. Já sabemos como calcular os zeros de um polinômio do segundo grau, que é a partir da fórmula resolvente. Assim vamos conseguir fatorizar esse polinômio aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar 10x ao cubo, 10x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x é igual a zero, que equivalente vai ficar equivalente. Só vamos colocar o nosso fator em comum em evidência, que é o nosso x. Então vai ficar x vezes o quê? Vezes, aqui colocando x em evidência, vai ficar 10x ao quadrado menos o quê? Menos x, e aqui menos 2 é igual a zero, que vai ficar equivalente. Só neste caso já temos o quê? X vezes esse polinômio de grau 2 é igual a zero. Então, para que essa expressão aqui ser igual a zero, se somente se, pessoal, lei do anulamento de produto. Se A vezes B é igual a zero, para que essa expressão aqui, A vezes B, ser igual a zero, se somente se A for zero ou B for zero. Basta que um desse aqui ser zero para anular toda a expressão. Então, para que essa expressão toda aqui, pessoal, ser igual a zero, se somente se x for zero ou o nosso polinômio aqui do segundo grau, 10x ao quadrado menos x menos 2 for igual a zero, pessoal. Agora já temos um dos raízes do nosso polinômio. Esse polinômio aqui, polinômio de x, sabemos que o que? Temos um polinômio de grau 3. Isto quer dizer que esse polinômio aqui tem 3 raízes. Então, agora vamos calcular as raízes desse polinômio aqui. Sendo que temos um polinômio de grau 2. Vamos, a partir de fórmula resolvente, calcular o nosso polinômio aqui. Então, cálculo auxiliar vai ficar o que? 10x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Então, pela fórmula resolvente, aqui vai ficar x é igual, só tirando os nossos coeficientes do nosso polinômio, já sabemos que A é igual a 10, B é igual a menos 1, pessoal, é igual a menos 1. Repare que aqui é 1 que está aqui, vai com menos, vai ficar menos 1. E C é igual a menos 2, pessoal. Não vamos esquecer do sinal negativo, vai ficar menos 2. Então, vai ficar menos B, sendo que vai ficar menos da fórmula, menos B, que é menos 1. Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, em que delta é igual ao quê? Menos B, ou seja, menos 1, que é o nosso B, ao quadrado, menos 4, vezes o nosso A, que é 10, vezes o nosso C, que é menos 2. Menos 2. Tudo a dividir por o quê? 2 vezes A, em que A é igual a 10. Vai ficar equivalente ao que? X é igual, aqui menos com menos
dá positivo, mais vai ficar 1 mais ou menos, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 10 dá menos 10, ou seja, menos 40, e menos 40 vezes menos 2 dá mais 80. Tudo a dividir por, aqui 2 vezes 10 dá 20. Que equivalente vai ficar equivalente a x é igual, aqui vai ficar 1 mais ou menos, aqui vai ficar 80, raiz quadrada de 81 sobre 20, que vai ficar equivalente a x é igual a 1 mais, aqui vamos separá-lo, aqui raiz quadrada de 81 é igual a 9, vai ficar mais 9 sobre 20. Aqui vai ficar x1 ou aqui x2, que é 1 menos 9, raiz quadrada de 81, que é igual a 9, sobre 20. A dividir por 20, que é equivalente, aqui vai ficar x1 é igual aqui 10 e 1 mais 9 dá 10 sobre 20. Só aqui, reparem que aqui podemos simplificá-lo. Aqui podemos dividir por 10 e aqui por 10 também. Que é a mesma coisa que aqui 10 a dividir por 10 dá 1. 1 e aqui 20 a dividir por 10, aqui é 10, pessoal. Aqui é 10. 10, aqui 20 a dividir por 10 dá 2. Ou x2, que é igual a o quê? Aqui 1 menos 8 dá, ou seja, 1 menos 9 dá menos 8. Menos 8 a dividir por 20. Aqui também, pessoal, podemos simplificar dividindo por 4, aqui por 4 também, para podermos ter uma fração a simplificar. Aqui, menos 8 a dividir por 4 dá menos 2 e 20 a dividir por 4 dá 5. Já temos a raiz 1 e raiz 2. Aqui, pessoal, como já temos 3 raízes, aqui já temos o primeiro raiz, que é a 0. Vamos colocar aqui raiz 2 e aqui raiz 3. Então, vai ficar equivalente ao que? x1 é igual a 0, ou x2 é igual a 1 meio, x3 é igual a menos 2 quinto, Agora, fatorizando o nosso polinômio d de x, que é igual a 10x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Pessoal, primeiro já sabemos que a partir dessa fórmula vai ficar o que? O coeficiente do termo de maior grau, que é o nosso A. Reparem que aqui o termo de maior grau é esse aqui, que é 3, grau 3. E o seu coeficiente é 10, então vai ficar igual a 10 vezes o que? X menos alfa 1. Alfa 1 é esse aqui, que é o nosso x1, menos 0 vezes x menos alfa 2, que é 1 sobre 2, vezes também x menos alfa 3, em que alfa 3 é o nosso x3. Vai ficar x menos da fórmula, só com esse menos do 2 sobre 5 vai ficar positivo, vai ficar mais 2 sobre 5. Já terminamos, pessoal. Aqui temos alfa 1, alfa 2, alfa 3, sendo que é um polinômio de grau 3. Vamos obter 3 raízes
Então, vai ficar E igual, vamos simplificar esse aqui, sendo que x menos 0 dá x, vai ficar 10x, vezes o que é x menos 2 sobre 1 sobre 2, vezes x mais 2 sobre 5. Já temos o nosso polinômio d de x na forma fatorizada, pessoal. Exemplo 2. Pessoal, reparem que aqui já temos que ter uma informação desse polinômio aqui. Nesse caso, é dado a informação de um dos raízes desse polinômio aqui. Reparem que aqui não podemos fatorizar esse polinômio aqui sem obter uma informação, só sendo que reparem que aqui nem todos os termos está a depender de x, ou seja, tem fator em comum. Repara que esse aqui é um termo independente, não está a depender-se de x, mas é dado uma informação, sendo que menos 1 é uma das raízes do nosso polinômio e de x, pessoal. Então, tendo uma raiz, sendo que então quer dizer que resto ao dividir o nosso polinômio por menos 1 dá resto 0. Então, primeiro, pessoal, vamos aplicar a regra de Ruffini para obter, ou seja, para podermos simplificar, fatorizar o nosso polinômio num produto de um binômio com, ou seja, nesse caso é o x mais 1, ou seja, que é o polinômio do divisor, com um polinômio do segundo grau. Vai ficar um polinômio do segundo grau. Assim, vamos aplicar de novo a fatorização do polinômio do segundo grau para podermos ficar com a forma fatorizada, ou seja, na forma de produto. Então, só primeiro vamos aplicar a regra de Ruffini para podermos simplificar o nosso polinômio e de x. Então, aplicando a regra de Ruffini, primeiro vamos organizar os coeficientes do polinômio e de x, que é o polinômio do dividendo, começando do coeficiente do termo de maior grau, que é 2. O coeficiente do termo de maior grau é 2, pessoal. Aqui começando por 2, que é o coeficiente do termo de grau 3, que é o maior, termo de maior grau. Depois de grau 3 vem grau 2, em que o seu coeficiente é menos 5. Depois vem menos 1, que é o coeficiente do termo de grau 1. Reparem que aqui é 1, com esse menos vai ficar menos 1. Depois, por último, vem o coeficiente de termo de grau 0, que é o termo independente, que neste caso é 6. Aqui vamos colocar raiz menos 1. Agora, primeiro vamos começar a baixar o primeiro coeficiente, que é 2, abaixando 2. 2 multiplicamos 2 por menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 menos 5 dá menos 7. Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. E 7 menos 1 dá 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. E menos 6 mais 6 dá 0. Já temos o que, pessoal? Resto 0, sendo que menos 1 é raiz desse polinômio aqui, é de x. Já temos os coeficientes do nosso polinômio do quociente, pessoal, que é esse aqui, e esse de 2, menos 7 e 6. Agora, sendo que o que? Temos 3 termos, já sabemos que para saber que o polinômio do quociente é um polinômio de que grau, temos que fazer o número de termos menos 1. Sendo que aqui temos 3 termos, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, quer dizer que o polinômio do quociente é um polinômio de grau 2. Então, Q de x, que é igual ao quê? Se é de grau 2, esse coeficiente é o coeficiente do termo de grau 2, vai ficar 2x
ao quadrado menos esse aqui é o coeficiente de termo de grau 1, vai ficar menos 7x, e esse aqui é o coeficiente de termo de grau 0, que é o termo independente, mais 6. Então, quer dizer que o nosso polinômio é de x, que é 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 6 vai ser igual ao que, pessoal? Ao dividendo o nosso polinômio ou seja, o nosso polinômio do divisor, que é x, que vai ficar x menos a, em que o a é o menos 1, vai ficar menos da fórmula, com menos do menos 1 vai ficar positivo, mais 1 vezes o nosso polinômio do quociente, que é 2x ao quadrado menos 7x mais 6. Agora, pessoal, já temos produto, mas vamos calcular, e fatorizar também esse polinômio aqui de segundo grau. Então, vamos calcular as raízes e para poder fatorizá-lo. Então, vamos pela fórmula resolvente calcular raiz desse polinômio aqui do segundo grau. Cálculo auxiliar vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 6 é igual a 0. Então, vai ficar pela fórmula resolvente, vai ficar x é igual, tirando os valores dos nossos coeficientes, sendo que a é igual a 2, b é igual a menos 7, e c é igual a 6. Então, vai ficar menos b, menos da fórmula, e b é menos 7, mais ou menos raiz quadrado de, o que é b ao quadrado, vai ficar menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes 6, que é c. Tudo sobre o que é 2 vezes a, que é 2 vezes 2, que vai ficar equivalente a x é igual, aqui menos com menos dá mais, vai ficar 7, mais ou menos, aqui menos 7 ao quadrado dá 49, aqui menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes 6 dá menos 48. Tudo sobre aqui 2 vezes 2 dá 4, que vai ficar equivalente, aqui vai ficar x é igual, aqui 49 menos 48 dá 1, e raiz quadrada de 1 dá 1, vai ficar 7 mais 1 sobre 4, aqui vai ficar x1, ou x2 é igual a 7 menos 1 sobre 4. Vai ficar equivalente a x1, aqui 7 mais 1 dá 8, vai ficar 8 sobre 4, que x2 é igual, aqui 7 menos 1 dá 6, vai ficar 6 sobre 4, e aqui vai ficar equivalente, x1 é igual, aqui 8 a dividir por 4 dá 2, ou x2 é igual, aqui podemos simplificar essa fração aqui dividindo por 2, aqui dividindo por 2, que seja dividir por 2 dá 3, e 4 a dividir por 2 dá 2. Já temos as raízes do nosso polinômio do grau 2 aqui, pessoal. Então, vai ficar o quê? Só já sabemos que aqui temos o termo, ou seja, o coeficiente do termo de grau 2, que é o coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, é o nosso A,
Vamos colocar aqui, pessoal, o nosso A, que é 2, vezes x, esse x mais 1, vezes o quê? X menos alfa 1, que é 2, vezes o x menos alfa 2, que é, ou seja, menos alfa 3, que é 3 sobre 2, pessoal. Aqui, pessoal, não esqueçam que esse 2 aqui é o nosso A. Nesse caso, o nosso A desse polinômio aqui, pessoal. Sendo que estamos a fatorizar o nosso polinômio de grau 2, esse polinômio aqui, tirando as raízes que é desse polinômio aqui, que é 2 e 3 sobre 2, e na forma fatorizado, vamos colocar o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 2, que é o nosso A, de acordo com a fórmula, pessoal. Aqui vou colocar primeiro porque ou seja, na multiplicação, apliquei a propriedade comutativa. Sendo que posso também colocar aqui, mas coloquei aqui para ficar melhor. Então, já temos o nosso polinômio e de x na forma fatorizada, pessoal. O terceiro exemplo é pedido para fatorizar o polinômio f de x, sabendo que 2 e menos 3 são umas das raízes do nosso polinômio f de x. Pessoal, reparem que o polinômio f de x é um polinômio de grau 4, sendo que temos que obter duas informações sobre esse polinômio aqui. A primeira informação é dado que 2 é raiz e a segunda informação é dada também que menos 3 é a raiz do nosso polinômio f de x. Então, sendo que 2 e menos 3 são raiz do nosso polinômio f de x, então temos que ir pela fórmula resolvente, dividir o nosso f de x pelos seus raízes 2 e menos 3, sendo que são raiz do nosso polinômio f de x, isto quer dizer que o resto vai dar 0. Então, indo pela fórmula resolvente, vamos dividir o nosso polinômio f de x pelo 2 e menos 3. Começando pelo coeficiente do termo de maior grau, que neste caso o coeficiente, ou seja, o termo de maior grau é esse aqui, de grau 4, e o seu coeficiente, pessoal, é 1. Reparem que aqui o coeficiente desse termo aqui é 1. Então, o primeiro coeficiente, 1, depois vem o coeficiente do termo de grau 3, que também é o 1, reparem aqui, pessoal, que é 1. Depois vem o coeficiente do termo de grau 2, que é menos 5. Depois vem o coeficiente do termo de grau 1, que é 1 também. E por último vem o coeficiente de termo de grau 0, que é o termo independente, que é menos 6. Aqui vai ficar raiz 2, abaixando o coeficiente do maior termo, ou seja, de termo de maior grau, abaixando 1 neste caso, aqui multiplicando 1 por 2, 1 vezes 2 dá 2, e somando 2 por 1 dá 3, aqui 2 mais 1 dá 3, e 3 vezes 2 dá 6, e 6 menos 5 dá 1, aqui 1 vezes 2 dá 2, e 2 mais 1 dá 3, e 3 vezes 2 dá 6, pessoal. E 6 menos 6 dá 0, já temos resto 0. Ainda continuando, agora vamos dividir esse aqui, os coeficientes do nosso polinômio do quociente, que ao dividir por 2, agora vamos dividir por menos 3. Menos 3. Abaixando o coeficiente 1, de novo, multiplicando 1 por menos 3, 1 vezes menos 3 dá menos 3, e menos 3 mais 3 dá 0, e 0 vezes menos 3 dá 0, e 0 mais 1 dá 1,
e menos 3, ou seja, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Aqui, menos 3 mais 3 dá 0. Pessoal, reparem que aqui também deu 0. Agora, tirando os coeficientes do nosso polinômio do quociente, para formar o nosso polinômio do quociente, que é q de x, que vai ser e igual. Reparem aqui, pessoal, que o polinômio do quociente é formado por 3 coeficientes. Então quer dizer que o grau do nosso polinômio do quociente é o número dos coeficientes, que é 3 menos 1, que dá 2. Então, quer dizer que o nosso polinômio do quociente é o quê? É de grau 2. Vai ficar o coeficiente, o primeiro coeficiente, que é o coeficiente do termo de maior grau do nosso polinômio do quociente, que é 1. Aqui vai ficar o termo de grau 2, vai ficar x ao quadrado, é 1x ao quadrado. Aqui, mais, aqui vai ser 0. O coeficiente do termo de grau 1 é nulo, então não vamos colocar. Vai ficar mais 1. Mais 1 aqui. Aqui, pessoal, já temos o nosso coeficiente, ou seja, o polinômio do quociente. Agora vamos formar o nosso polinômio f de x na forma fatorizada, que vai ficar f de x, que vai ser igual a x elevado a 4 mais x elevado a 5 a 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 6, que é igual ao que, pessoal? Primeiro, o nosso polinômio do divisor. Neste caso, vai ser o quê? X menos o nosso a. Neste caso, o nosso a é 2. E vai ficar x menos 2 vezes, pessoal, vezes o quê? Aqui também o segundo polinômio do divisor, que neste caso é formado pela segunda raiz, que neste caso é menos 3, vai ficar o quê? X, que é x menos a, sendo que a é menos 3, menos da fórmula, com menos do 3 vai ficar positivo, pessoal, vai ficar mais 3 vezes o nosso polinômio do quociente, que é x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Já